Bom dia e vença hoje. Bem-vindo aos meus Momentos TBJ. Esse é o programa em que nós discutimos o impacto que o profeta T.B. Joshua causou nas pessoas ao redor do mundo. Meu nome é Isaac Moses e ao meu lado está, é claro... Gemila, Olá, Gemila. bom dia e vença hoje. Hoje vamos discutir a respeito de um dos ensinamentos do papai, ensinamentos do profeta T.B. Joshua. Eu percebi que muitos dos seus ensinamentos envolvem perdão, amor e fé. A tola estratégia de Satanás consiste em criar contenda no lar e destruir a família. Isso nos leva à mensagem de hoje. Deixe a ofensa de lado. Digam, deixe a ofensa de lado. Vamos iniciar nossa mensagem de hoje no livro de Lucas, capítulo 17. Lucas 17. Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar. Significa, é impossível de evitar isso. É uma declaração que afirma ser impossível para você viver nesse mundo sem uma ofensa, sem ser ofendido. É impossível. Então, como lidar com essa ofensa é nossa preocupação de agora. Nossa resposta à ofensa determina nosso futuro. Para sua informação, honestamente, a ofensa por si só não é mortal. A ofensa por si só não é mortal. Isso é, se nós não a guardarmos. Se nós não o quê? Se você não o quê? Ela não é mortal. Ela se torna mortal se nós guardarmos em nossos corações. Se você guardar, manter uma ofensa em seu coração, ela se torna mortal. Quando você a mantém em seu coração, ela produz muitos frutos, como ódio, raiva, infidelidade, hostilidade, orgulho e assim vai. Deixe-me te dar um conselho. É impossível estabelecer um relacionamento saudável com uma pessoa que saiu amargurada e ofendida do relacionamento anterior. As ofensas que guardamos nos prendem. É isso. Entende por que você está preso? Porque você saiu amargurado e ofendido de um relacionamento. Você não consegue estabelecer um relacionamento saudável. Algumas vezes, vocês me veem bem quieto. E isso é resultado de tudo o que aconteceu nos últimos 30 anos. Falam que eu sou isso, eu sou aquilo, que eu não respondo, mas essa é a razão. Eu sou muito cuidadoso. Você pode tirar vantagem de mim, falar todo tipo de coisa a meu respeito, e mesmo assim não vou falar. Eu me retiro para orar. Alguém que é como o diabo para você, que te causa dor hoje, pode ser quem vai te salvar amanhã. O momento em que você vai receber o que buscou por anos será o momento em que você deixou a ofensa para trás. Jesus deixou extremamente claro que é impossível viver neste mundo sem ser ofendido. A ofensa virá. Não guarde ela. A ofensa por si só não é mortal.
Quando ela vir, não guarde. Você percebeu que a maioria dos ensinamentos do profeta T.B. Joshua tem a ver com perdão? É verdade. Ele sempre ensinou a deixar a ofensa para trás. Exatamente. Mas nós devemos amar e não odiar. Ele sempre enfatizava o perdão. Exato. Assim como Jesus nos ensinou, você precisa ser perdoado, por isso você deve perdoar o próximo. Isso mesmo. E você sabe de uma coisa? Uma coisa é que não é tão fácil perdoar, mas se assim o fizer, também deve aprender a esquecer. Eu não sei como as pessoas são capazes disso. Se alguém é capaz de combinar os dois, perdoar e esquecer, ele sempre enfatizou esse ponto de deixar para trás. Ele dizia, deixe para trás e Deixar para Deus. esqueça. Sempre deixe para trás e esqueça. Não segure qualquer ofensa, porque quando você faz isso, você se prende, se coloca numa prisão para depois ficar se perguntando por que sua vida não avança. Isso mesmo. É porque você está segurando uma ofensa. Isso mesmo. Então, em resumo, precisamos aprender a deixar para trás. Deixar para trás. Então, espectadores, nós traremos agora um convidado que irá compartilhar seus momentos TBJ conosco. Não vá embora. Bem-vindo aos meus momentos TBJ. Hoje nós compartilharemos com você mais uma história com o profeta T.B. Joshua e como ele impactou a vida das pessoas ao redor do mundo. Temos um convidado especial que irá compartilhar seus momentos TBJ conosco hoje através de uma chamada de vídeo. Sim, nosso convidado é um advogado e procurador da República Federal da Nigéria, antigo procurador-geral e comissário de Justiça do Estado de Kogi. Ele também fez parte da EFCC, que significa Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros, como procurador e diretor. Atualmente, ele é advogado em Abuja, Nigéria. Espectadores, vamos dar as boas-vindas ao advogado Ben Ikani. Olá, senhor. Olá, obrigado, bom dia e vença hoje. Bom dia, senhor. É bom tê-lo conosco, senhor. Vamos falar sobre o encontro que você teve com o profeta T.B. Joshua? Então, por favor, nos fale sobre o seu encontro com o profeta T.B. Joshua. Ah, que maravilha. Foi há muitos anos atrás. Acho que foi em 1998. Foi a primeira interação que tive com ele. E desde então, tudo foi diferente. Eu era jovem e tinha acabado de sair da faculdade. Eu tinha conseguido um trabalho para investigá-lo. Então fui em Lagos, bater de porta em porta procurando por ele. E oficialmente, eu deixei a intuição me guiar. Eu ouvi falar que em Lagos teria maior chance de eu encontrar ele. Eu sempre fui uma pessoa questionadora, então tive que aprender a questionar de uma forma positiva. E foi isso que eu fiz. Eu sempre ouvi falar e tentei por conta própria encontrar onde a igreja ficava. Eu te digo que as minhas semanas de procura se tornaram meses, até eu conseguir a oportunidade de vê-lo frente a frente. Eu tinha vindo com a mentalidade de que qualquer coisa que ele dissesse eu julgaria por conta própria. Eu sou um investigador treinado, sou um advogado, e como advogado, eu sei quando tentam mentir para mim. Eu coloquei em prática o que eu pensava. E eu sei como desmistificar as pessoas que escondem a verdade. Enfim, eu me dediquei a fazer essa investigação e concluí que ele realmente era um homem de Deus. Eu não preciso que ninguém me fale mais nada ou conte histórias, porque eu fui, eu vi, averiguei. Digo que conquistei porque eu me tornei devoto à igreja desse homem. Uau! Incrível. Qual você diria que foi a maior virtude dele? Ah, isso é incrível. Primeiro de tudo, eu preciso agradecer a Deus pelo privilégio de ter conhecido ele. Porque homem como ele não surge a qualquer momento. Com certeza. E o que eu mais admirava nele era a humildade, era a retidão e a integridade. Porque eu sou um cristão há anos, nasci cristão e sei do que estou falando.
Minha primeira interação com ele mudou minha vida, mudou minha crença como cristão, e isso foi maravilhoso. Algo que eu nunca esquecerei. Ele me levou para mais próximo de Deus. Uau! Uau! Isso não é maravilhoso? Então, Senhor, se você pudesse destacar uma dessas qualidades, qual seria? Bom, estou pensando aqui, eu acho que seria a absoluta fé em Deus. Isso. Porque, senhores, quando eu o encontrei, eu estava na fase mais complicada da minha vida. Eu fui até ele com toda a seriedade e toda a preocupação estampada no meu rosto. E mesmo assim ele olhou para mim e sorriu. E depois de uma oração ele disse, não se preocupe. E mais tarde, descobri o quanto isso foi necessário. Eu me segurei a essa palavra que ele trouxe. Não se preocupe. Era só uma questão de tempo. E isso me fez ver diferente todas as outras pessoas que conheci na vida, em termos do amor cristão. Uau! Então, tudo o que eu penso, tudo que eu me lembro, toda a oportunidade que tive de ficar com ele, tudo envolvia a fé. Isso era algo que eu não conhecia antes, porque eu cria em outras coisas, mas o ensinamento que ele trouxe sobre fé realmente me tomou e é algo que eu guardo até hoje. E oro para que esses ensinamentos alcancem mais pessoas. Ótimo, ótimo. Agora, Senhor, como um procurador da EFCC, digo, eu sei que você já foi um procurador da EFCC, e nesse trabalho, você lidava com pessoas que cometeram crimes econômicos e financeiros. Como o seu encontro com o profeta T.B. Joshua impactou o seu trabalho? É uma boa pergunta. Uma coisa sobre o profeta T.B. Joshua é que ele teve uma sabedoria divina em qualquer campo do conhecimento. Por exemplo, ele não se envolveu com o governo, mas nos ensinou a ser bons cidadãos. Ele não era um médico, mas te recomenda tomar as medicações que te receitaram. Ele dizia que se você não é capaz de acreditar nas medicações, como você pode crer na palavra de Deus? Você lembra do que eu estou falando dessa passagem? É verdade. O que eu estou dizendo é, tanto nas leis quanto na área do conhecimento, T.B. Joshua era um professor. Porque, como um advogado, como um agente da lei que sou, o que quero dizer é, ele te ensina a ser um apóstolo da justiça, acima de todas as coisas. E mesmo quando eu era procurador, meu interesse era de trazer justiça à sociedade. Hoje não sou mais um procurador. É verdade. Ele sempre nos guiava no caminho da verdade. E isso sempre me vem à mente, toda vez que eu penso a respeito. Eu já fui procurador na minha vida. Um dado momento, eu fui procurador legal. Todo esse período, quando eu era procurador, eu trabalhava vinculado ao governo. Hoje em dia, eu atuo de modo autônomo. Então, nós incorporamos o senso de justiça dele em nossas vidas, em tudo que fazemos. Até mesmo nas coisas mais corriqueiras, como uma discussão contratual. Eu não quero estar envolvido em nada que me leve a pecar. Então, as palavras dele, ele impactou a minha vida. Deixa eu te contar isso. Em uma situação delicada, eu estava na corte, na Suprema Corte, e eu estava para apresentar o caso. Sabe, uma imagem, como a essência da sabedoria do profeta T.B. Joshua, veio à minha mente. Me veio que, se eu estou no Senhor, então não devo praticar injustiça. Se você está com Deus, então Ele deve controlar sua vida, custe o que custar. Algumas vezes, há alguns anos atrás, não sei dizer quando especificamente, eu ia em cidades diferentes e sempre ele era motivo de discussão entre as pessoas. Porque uma coisa é verdade, quem está no topo sempre se torna assunto. Então, nesse período, eu fui à delegacia de polícia da cidade de Ikeja. E todos lá estavam debatendo, discutindo, e me falaram que, você sabia que o profeta T.B. Joshua ficou 3 horas ouvindo acusações falsas e não respondeu nenhuma? E quando ele respondeu, ele pregou os conceitos básicos do amor cristão. Então, o comissário de polícia, na época,
tomou a frente e pediu a atenção do povo, principalmente aqueles que não conseguiam acreditar em como Deus estava usando o TB ali. O TB falou por 3 horas sem parar. Eu fiquei chocado de todas as formas possíveis, durante toda a discussão. O comissário de polícia disse, olha sobre quem vocês estão falando. Ele não respondeu nenhuma das acusações, e na oportunidade que ele teve de responder, ele chamou vocês de irmãos, e vocês estão tentando tornar ele inimigo. Vocês deveriam se envergonhar. Foi isso que o comissário disse. O cavalheiro, eu precisava citar ele, porque esse momento me ensinou muito. Ensinou que se você tiver paciência e estiver num lugar de destaque, você não tem que ficar se explicando, mas suas palavras devem mostrar a sua fé. Foi isso que ele fez e foi de forma tão objetiva que todos aplaudiram no final. Teve um indivíduo que perguntou depois, por que você está perdendo seu tempo aqui então? Foi aí que ele ensinou mais uma lição. O povo confia na árvore que dá frutos, É e não na verdade. árvore que não apresenta fruto algum. Foi isso que aprendi com ele. Que aprendizado incrível. Uau. Agora, se você tiver como descrever o profeta TB Joshua em uma palavra, qual seria? Como você o descreveria? Bom, eu acho que uma palavra que posso descrevê-lo, eu penso em uma palavra através desse meu pequeno conhecimento sobre o que é a vida e vejo o TB Joshua não como uma pessoa qualquer. Ele esteve nesse planeta no tempo certo, quando precisavam dele. E ele veio e completou o que era esperado dele. Eu creio que a contribuição do TB Joshua para o ecossistema cristão foi incomparável. A contribuição dele é incomparável. Sim, para o ecossistema cristão. Lindo, lindo. Ok, senhor. Então, você percebeu que a maioria das pessoas que conversaram com ele por um tempo sempre traziam uma palavra que o descrevia, e essa palavra é humildade. Então, senhor, eu te pergunto, como você foi capaz de manejar essa virtude de humildade e sucesso alcançado na sua vida? Bom, essas virtudes com certeza me impactaram, porque vou dizer de forma bem categórica agora. O TB Joshua era muito despreocupado, bastante despreocupado. Eu sou do tipo de pessoa que não tolera nenhum problema que não é meu. Em outras palavras, sou centrado em mim mesmo. Mas depois que eu o encontrei, eu aprendi a desenvolver a humildade. Porque ele mesmo era a própria humildade ambulante. Com certeza. É importante que quem ensina a paciência, mesmo tendo uma igreja grande, não importa o quão grande você seja, você não deve chamar a atenção. Mas quando você tinha a oportunidade de vê-lo, se vocês estivessem juntos no mesmo lugar, você veria que o homem que é líder de uma igreja tão grande também é tão humilde, tão gentil, que iria te surpreender. Você aprendia com ele só de estar perto. Mesmo se você tivesse dificuldade de aprender, se você ficasse com o TB por só 24 horas, você seria transformado. Porque esse homem, que mesmo quando ele estava em espírito, você podia ver o que estava acontecendo. Isso mostrava que, para estar junto a ele, você precisava ser humilde. E foi nessa situação em que eu estava. Muito obrigado, senhor. Obrigado por ter dedicado o seu tempo em compartilhar seus momentos TBJ conosco. Agora, senhor, o que você diria a respeito da forma que o profeta TB Joshua abordava o cristianismo e a forma que outras pessoas no mundo abordam o cristianismo? Essa é uma ótima pergunta. Devo dizer que esse é um dos problemas que eu mesmo analisei e discuti com alguns dos meus colegas. Para saber como o TB Joshua foi devidamente, especialmente ungido, e como trouxe paz do céu para o mundo todo. Para começar, o homem de Deus iniciou as cruzadas nas partes mais conhecidas do mundo,
como América e Reino Unido. Mas sabia que TB Joshua começou a sua jornada internacional nos locais onde o povo não cria em Deus. E quando ele chegava lá, isso acontecia em todos os países, ele se deparava com multidões que desejavam Jesus Cristo. Esse tipo de pessoa aparecia em todas as cruzadas. Ele não começou onde já havia um tipo de cristianismo conhecido, com autoridades que todos conhecem, mas foi onde irradiava mentiras na mente do povo. Falo de lugares como Coreia do Sul. Falo de lugares que não são comuns de se visitar. Lugares que não tinham comunidades cristãs regulares. Ele foi a lugares onde o povo não acreditava na existência de Deus. E para tudo isso acontecer, o mínimo que posso dizer é que foi necessário um passo de muita coragem, que só poderia ter sido feito por alguém poderosamente ungido. Então, senhor, como era o seu relacionamento com o profeta TB Joshua? Como ele impactou sua forma de ver a vida? Sim, obrigado. Vou dizer que em 2003, quando eu nem era político, eu trabalhava como procurador numa cidade local e de repente houve uma nova diretriz política instaurada. E o próprio governador me procurou para ajudá-lo, mas eu não era um político. E antes de nos encontrarmos, a única pessoa que podia me ajudar, a me aconselhar, era meu pastor, o profeta TB Joshua. Quando eu fui conversar com ele, eu estava com medo e disse, bom, não estou acostumado com política, e pelo que dizem, se você não fizer um bom trabalho, você morre. Ele riu e disse, meu amigo, Deus te chamou para ir fazer o trabalho. Vá e nada vai acontecer contigo. E assim eu fui. E nesse período, 4 comissários diferentes tomaram cargo, que eram meus colegas, e eles morreram devido a erros que cometeram. Eu estive lá, fiz o que precisava ser feito e voltei. Então, em geral, assim como o profeta, para todos chega o momento do envio para o propósito de Deus. E quando esse momento chega, você deve identificar o seu próprio chamado. Certo. Por quê? Tudo o que o homem de Deus falou aconteceu. Fisicamente, eu viajei. É um bom exemplo. Eu viajei com o meu governador para a China. Quando chegamos lá na China, não sei o que aconteceu. Eu tive uma disenteria incontrolável. Uau. Eu fiquei doente por 7 dias. Tomei tudo quanto foi medicação. Mas, por sorte, devo dizer que o homem de Deus está sempre em espírito com você. Eu não tinha o que fazer. Era meia-noite, eu estava no hotel na China, passando mal. O telefone tocou à meia-noite. Peguei ele na hora, na China. Era uma ligação vindo direto da Nigéria. A assistente disse que era uma ligação do profeta TB Joshua. Eu peguei o telefone imediatamente. Isso é para te mostrar como Deus faz. Era meia-noite. Falei para ele que estava muito mal, que estava na China e estava doente por dias. Ele respondeu, ok, não se preocupe, vamos orar. 2 minutos de oração depois. Encerramos e fui dormir. Na manhã seguinte, a doença foi embora. Meu governador ficou chocado. Ele disse, na próxima, chama ele para vir junto. Essa é uma das vezes que ele me encontrou. Nunca orei no telefone, entende? Eu agradeço a Deus, porque naquele dia eu me recuperei por completo. Como procurador-geral, eu era responsável por toda a documentação que precisava ser vista e assinada na China. Então eu precisava de força para fazer todo o meu trabalho a tempo. Se não fosse pela oração dele, eu não sei o que teria acontecido. Nós éramos convidados do Estado ali. Não podíamos sair do hotel nem ir para o hospital. Uau. Então, eu dou a Deus toda a glória e agradeço por ter me permitido conhecer o profeta TB Joshua. Oh, uau. Senhor, eu tenho uma pergunta para você. Gostaria de saber como um ex-diretor da EFCC, as pessoas sabiam que você tinha contato com o profeta TB Joshua, que vocês tinham proximidade. Como você lidou com isso? Bom, sabe, deixa eu te contar uma coisa. Meu escritório está cheio de coisas que remetem ao TB Joshua ou Emmanuel TV. Então, as pessoas ouviam seus ensinamentos
e se esforçavam para entender e aprender. Por exemplo, se você tivesse dificuldades para perdoar, ele ensinava sobre como perdoar. Eu vou te dizer, muitos dos meus amigos que não eram cristãos, quando viam meu escritório, falavam: "Ah, esse é o homem que ensina as coisas que você tanto fala." Teve uma vez que o T.B. Joshua ensinou que se você carrega rancores, esse rancor impede a bênção de te alcançar. O rancor são trevas de espíritos rancorosos. E Deus não entrega o que Ele deixou separado para você nos céus. Ensinamentos simples, como esse, mudou a vida de muitas pessoas. Deixa eu te dar outro exemplo. Você já pesquisou o porquê do governador federal ter dado um prêmio ao T.B. Joshua? O presidente Yar Adwa deu o prêmio ao T.B. Joshua, e esse prêmio foi de honra nacional, por causa de tudo o que ele tinha feito até então. Foi de todo o impacto das ações que ele fez, começando em Lagos e tudo através da sinagoga. Com certeza. Colocando tudo isso junto, e também considerando relatos de várias pessoas, você conclui que as ações dele estavam trazendo o céu para a Nigéria naquela época. Ou seja, através das atividades da sinagoga, igreja de todas as nações, comandada pelo profeta T.B. Joshua. Então ele fez tudo isso por conta própria, sem ouvir conselhos maldosos de pessoas mal intencionadas de todo o país. O próprio presidente, vendo isso tudo, se convenceu de dar o prêmio como reconhecimento. Esse é o impacto que o T.B. Joshua trouxe, não só ao meu escritório, mas também a todo o país. Muito obrigada, Senhor. Uau! Isso foi tão profundo. Que incríveis momentos TBJ você compartilhou com a gente. Eu sei que você teve algumas oportunidades de se encontrar com o profeta T.B. Joshua pessoalmente. Poderia compartilhar conosco o seu momento mais memorável, o mais engraçado que teve com ele? Queria ouvir algo sobre isso. Sei que você falou muito com o homem de Deus, não só com o profeta T.B. Joshua, mas também com o T.B. Joshua. Ah, sim. É o outro lado dele, senhor. Bom, tem esse dia que eu me lembro, era uma tarde de agosto. Eu estava saindo do meu escritório e disse a mim mesmo: eu quero ver o papai. Eu tive que esperar um tempo, então fui ver. Ele estava comendo pão. E no momento que eu o vi, ao invés de falar: como posso te ajudar? Ele falou: olha aqui, tá vendo esse pão? Vamos, come esse pão. Eu hesitei e ele respondeu: você não quer comer pão comigo? Foi aí que me lembrei que sim, eu estou diante do meu profeta. Devo correr e comer esse pão. E enquanto eu pegava o pão, todos os meus problemas, tudo que eu estava passando foi ficando menor, sem eu dizer uma palavra. Era como se ele tivesse: tá tudo bem, relaxa, aproveita o pão. Quando eu fui até ele, eu estava desesperado, mas ele olhou para mim e fez assim. Eu respondi: papai, quero falar com você. Sabe? Depois desse momento, ele foi até os fundos. Achei que ele tinha esquecido que eu estava lá. Ele foi até os fundos e voltou vestindo uma outra camiseta. Segurou minhas mãos e disse: vamos orar. E enquanto eu esperava pacientemente, eu pensei: ele foi embora. Não vou ver ele de novo, porque meu caso não tem mais jeito. Ele não quer mais saber de mim. Era isso que eu fiquei pensando. Eu não vou esquecer o quão especial foi esse momento. Então, é correto dizer que ele tinha tempo para todos? Sim, sim. Certo, senhor. Então, entre todas as virtudes especiais que o profeta T.B. Joshua tinha, qual delas você escolheria para ser a sua inspiração de vida? Sim, sim. Seria a habilidade de deixar tudo para Deus. Você não consegue fazer nada sem Ele. Em toda situação, até mesmo as mais difíceis. Vou te contar uma história sobre quando estávamos na cruzada em Israel. A imprensa falava a respeito de tudo o que estava acontecendo e um dos seus discípulos nos guiava lá dentro, falando que iria fazer isso, fazer aquilo durante a jornada. Mas o homem de Deus só queria saber de amar as pessoas.
Ele falava que esse era o sentido da cruzada, e era isso que estava acontecendo naquele momento. E desde quando o homem de Deus pisou lá, tudo mudou. Eu estive lá e até as pessoas no hotel perguntavam, quando ele vai voltar aqui de novo? Quando ele volta? Quero falar com ele. Eu, pessoalmente, estava em pânico na jornada. Mas ver ele, alguém que fala com Deus diretamente, me tranquilizava, me acalmava. Nós vimos lá todo tipo de situação, e a câmera focava nas pessoas que estavam sendo trazidas de hospitais, com diversos tipos de problemas. Era igual a um momento que tem na Bíblia, mas não lembro a referência agora. E quando a pessoa que chegava lá tinha vindo de uma cama de hospital, saía de lá andando. Mesmo aqueles que tinham problemas com Deus, que sua fé tinha sido afetada por alguma coisa, o mundo todo estava assistindo para ver o que ia acontecer. Então aprendi com ele de que com Deus nada é impossível. Com certeza. Então, senhor, qual parte do legado do profeta T.B. Joshua você carrega? Sim. Ele nos ensinou que existem muitas pessoas que passam necessidade. Existe uma questão na caridade. O que ele nos ensinou a respeito desse tema é que a caridade deve ser espontânea. Devemos olhar para aqueles que precisam. Quando Deus tocar sua mente, faça, obedeça. E eu falo que aprendi isso quando eu o conheci. E desde então eu revi tudo o que eu sabia sobre o tema. E através do que aprendi, amar, demonstrar amor e ações de caridade, a forma como você faz isso tudo é importante. E quando alguém te agradece por algo feito, sua resposta deve ser, não me agradeça, mas agradeça a Deus. Porque é Ele que faz todas as coisas. Então esse é o legado que eu carrego e tenho esperança que o mundo todo conheça isso. Isso é tudo. Esse é um grande legado. O Espírito Provedor. Sim. Sim. Então, senhor, nós gostaríamos de te agradecer. Em nome de todos nós, te agradecemos pelo seu tempo, por ter compartilhado seus momentos TBJ conosco. Muito obrigada. Que Deus te abençoe. Muito obrigado. Sempre que precisarem, estou à disposição. Combinado, senhor. Obrigada. Obrigado. Diga olá para a mamãe Evelyn, a quem Deus escolheu desde o ventre. Este é o momento dela agora. O tempo que Deus fará todas as coisas. Amém. Amém. Certo, espectadores. Vocês acabaram de ouvir o príncipe Ben Ikane compartilhando seus incríveis momentos TBJ conosco. E tenho certeza que aprendemos alguma coisa com suas histórias. Espectadores, muito obrigada pelo seu tempo e vejo vocês no próximo Meus Momentos TBJ. TBJ.